O Mundo Autista vai entrevistar o mestre capoeira Evandro Fumacinha, e o tema do trabalho que nós vamos apresentar é o trabalho que esse profissional faz, que é em cima da capoeira. Capoeira como agente de transformação e inclusão de pessoas autistas. Oi, Evandro. Muito obrigado, né? Muito obrigado mais uma vez por você aceitar esse convite, um convite diferente de você. Falou assim, nossa, pais e mães resolveram falar assim, eu queria conversar com você, queria conversar comigo, né? Então eu falei assim, o que eu faço? Evandro, obrigado. Sua vida é tão corrida, você tem tanta coisa para fazer. Ontem à noite nós estávamos conversando, você já com o pé numa outra aula. Então, cara, bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse. Por favor, se apresenta. Quem que é o Evandro Fumacinha? Então, primeiro agradecer a você aí o grupo do Mundo Autista pelo convite, né? Eu sou um petropolitano, né? Daqui do estado do Rio, que faz um trabalho de inclusão, tenho 48 anos, meu nome é Evandro de Souza, e sou uma pessoa simples que faz um trabalho que procura ajudar, né? Amo o que eu faço, né? Que é a capoeira, e usando a capoeira como um meio de inclusão. É basicamente isso. Então, Evandro, a gente está convidando pessoas que para nós são importantes. Tá? Então, não é que as outras pessoas não são, porque nós temos uma visão em que você tem que transformar todo o conhecimento que você tem, toda habilidade que você tem em atitude. Então, temos pessoas que de repente têm muito conhecimento, têm muita habilidade e não transformam isso em atitude. Então, nós estamos convidando pessoas que transformaram, que sabem em atitude. Então, você faz parte desse grupo de pessoas que nós gostaríamos de conversar e entrevistar. Então, Evandro, eu queria queria fazer uma introdução e aí jogar para você várias coisas que você pode nos ofertar, porque você tem uma vivência espetacular, né? Quem acompanha você pelos seus vídeos já viu que tem vídeos seus assim que enche as pessoas de muita alegria só de ver com que alegria você faz o seu trabalho. Então, por exemplo, a gente fala que o autismo, ele é... Como é que a gente pode dizer? Ele caracteriza. A gente pensa assim, já foi utilizado o termo autismo. Ele é utilizado para caracterizar crianças ou jovens ou adultos que têm algum tipo de dificuldade ou impossibilidade. Então, foi assim, sem fazer uma definição do autismo ou conceituar o autismo, a gente percebe que tipo assim, são crianças que têm algum tipo de dificuldade ou impossibilidade. E por não ser tão visível, tão aparente, exceto os casos em que a criança ou jovem ou adulto autista tem quadros mais severos, elas passam desapercebidas. O pessoal não consegue ver ou caracterizar, ou assim, essa criança é autista? Então, o autismo confunde um monte de gente. E temos um monte de profissional na área. A gente tem... todo mundo fala de autismo. Hoje, todas as profissões falam do autismo, todas as crianças, todas as pessoas que conhecem um pouco do autismo falam, eu não sabia que essa criança era autista. Só para você ver. Eu tive contato com um amigo meu que é médico, que ele falou que ele só conheceu o autismo em uma aula na faculdade inteira. Então, você vê, profissionais, às vezes, só têm contato com o autista for falar do autismo na aula. E você? Qual o seu contato que você tem com crianças? Não só autista, porque eu sei que você tem outros tipos de crianças especiais que têm algum tipo de deficiência ou uma situação que precisa de uma especialidade. O que você fala dessas crianças? Então, eu tenho uma experiência muito legal com isso, de detectar assim, de ver quando a criança está diferente, né? Que ela é diferente das outras. Porque eu trabalho em escola, né? E o diagnóstico, eu acho que do autismo é muito difícil do médico fechar, né? É um diagnóstico difícil. Então, às vezes eu pego crianças na escola que estão no meio das outras e os pais ainda não sabem se o filho é autista, se o filho tem algum problema, né?
Então, de tanto eu lidar com essas crianças, né, nesse caso são 10 anos de trabalho, eu consigo, às vezes, detectar primeiro, entendeu? De, às vezes, de chegar no pai, olha, pai ou mãe, pô, você já levou seu filho no médico? Geralmente, não, a gente já levou, mas o médico não fechou o diagnóstico e tal, né? E, às vezes, aquela criança está ali no meio das outras, ela é diferente, né? E os outros alunos, às vezes, tratam ela diferente sem saber, né? Trata ela de uma forma diferente, sem ela saber que essa criança, ela precisa de uma ajuda, né? Então, eu tenho conseguido fazer isso, enxergar dessa forma, assim. Às vezes, numa turma de 40, porque eu dou aula eu tenho 600 crianças que eu dou aula, né? E às vezes eu chego numa turma de 40 alunos que eu vou dar aula, né? Eu dou aula numa quadra, num espaço bem amplo, e ali eu consigo detectar aquele aluno que tem um problema, aquele outro e tal, que aí eu chego na direção da escola, né? Geralmente eu pergunto, olha, esse é tal aluno assim, assim. Aí geralmente as professoras falam, não, a gente já notou também e tal, já encaminhamos para os pais. Então, eu acho que com isso a gente também está ajudando, né? A fazer com que os pais, eu estou falando do exemplo do meu trabalho, né? A que os pais também corram atrás para tentar diagnosticar o que o filho tem, né? Então, Evandro, é uma coisa importante porque para você que é um profissional que lida com cerca de 600 alunos, você tem a quantidade muito grande, mas você não deixa de ter a percepção para ver que aquela criança precisa de certa atenção. E muitas vezes são os pais que negam de perceber. Uhum. Então, uma das coisas que a gente tem conversado muito com todos os pais que estão no nosso canal é que é preciso que os pais consigam olhar para o que está acontecendo e falar o seguinte, parar de negar. Todos os dias a gente aqui no nosso canal, ou no grupo, a gente recebe depoimentos ou pedidos de ajuda de pessoas que estão próximas às pessoas, a crianças jovens que têm algum tipo de especialidade ou necessidade e os pais não querem ver. Então isso que o Evandro, que você está falando, Evandro, é de tamanha importância, porque quando você chega e fala assim, pai, você não está vendo? É porque às vezes eles não querem ver, né? Mas isso eu vou explorar isso de você pra caramba da forma que você utiliza. Tem uma coisa que eu queria conversar com você, que eu costumo falar sobre a capoeira de um jeito diferente. Por exemplo, assim, eu olho para a capoeira que você faz e para os outros profissionais, você fala assim, a capoeira ela não tem muro. A capoeira não é um esporte que a gente pode dizer que seja elitista, mas também não é um esporte que fala que não pode essa classe social ou aquela. A capoeira tem uma capacidade de subir o morro, a capacidade de ir em locais onde muitas atividades físicas não vão. Então, por exemplo, você imagina, hoje é possível imaginar no morro aí no Rio de Janeiro um projeto de judô, porque várias empresas privadas apoiam. Mas até pouco tempo atrás era impossível ver o judô porque o local impede. Mas a capoeira avança, a capoeira consegue entrar, a capoeira pega espaços públicos e transforma em grandes rodas. Então, ontem nós dois estávamos conversando para a gente preparar essa live e você estava dizendo para mim uma coisa que foi fantástica e você talvez não soubesse disso. No processo, quando você trabalha com criança, eu gostaria que você falasse para as pessoas que estão vendo a gente que você não dá aula para criança em separado. Você prefere que mesmo aquela criança com especialidade, ela esteja em grupo. Eu queria que você me explicasse por que tu faz isso, e aí a gente vai partir para uma discussão que é fantástica.